A linda canção cristã que começa assim, pela Via Dolorosa, tem levado muitos a imaginar esta rua pela qual Cristo percorreu até o lugar de sua execução, como um caminho sinuoso, tortuoso, talvez entre velhas oliveiras, montanha acima, onde estavam as cruzes posicionadas contra um céu escuro. Andar pela Via Dolorosa original na cidade velha de Jerusalém significa colocar de lado essas imagens criadas em nossa mente e substituí-las por outras imagens, talvez mais significativas, que possam trazer você para mais perto do momento tão precioso na nossa caminhada cristã. Venha comigo numa jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Algumas formas de interpretar o nome dessa rua poderiam ser a Via da Tristeza ou Caminho do Sofrimento. Embora a frase Via Dolorosa não esteja registrada na Bíblia, todos os 4 evangelhos incluem o relato da prisão, julgamento e morte de Jesus Cristo. Por mais que os evangelhos apresentem diferenças em alguns detalhes, todos os relatos colocam Jesus em um julgamento perante Pôncio Pilatos e incluem a morte de Jesus numa cruz. Entre o julgamento e a crucifixão, Jesus carregou sua cruz pelas ruas de Jerusalém, ajudado por Simão, o Cirineu. Capelas e outros edifícios importantes ao longo desse caminho contemporâneo celebram momentos-chave da caminhada de Jesus até a sua crucifixão. O percurso atual começa na parte muçulmana de Jerusalém, na Cidade Velha, num local muito tradicional, a Fortaleza de Antônia, que pode ter sido onde Jesus foi julgado perante Pilatos. O percurso continua pelo lado muçulmano e termina no lado cristão, na Igreja do Santo Sepulcro. E o trajeto é de cerca de uns 500 metros. Ao longo do caminho, existem 14 locais de devoção para os peregrinos que vêm até aqui. Cada um deles colocado de maneira bem visível nas paredes. Os 2 primeiros locais, no início da Via Dolorosa, ficam perto do Arco Etiomo, assim que você entra nos portões do Santo Estevão. Outros 7 podem ser vistos ao longo da rua e 5 estão na Igreja do Santo Sepulcro, sendo que no mínimo 5 destes incidentes não estão registrados na Bíblia, mas são provenientes da tradição cristã. A ideia de traçar novamente as pegadas de Jesus começou com a Igreja Bizantina. A freira espanhola Egéria, uma peregrina do IV século, registrou que na quinta noite da Semana Santa, cristãos saíam em procissão do Getsemane, no Vale de Quidron, e iam até a grande igreja de Constantino, a Igreja do Santo Sepulcro, sem fazer paradas em nenhum local no meio do caminho. A rota atual foi estabelecida no século XVIII, mas possui apenas 10 pontos de parada, e a organização atual, de 14 pontos de paradas, foi configurada no século XIX. Embora a tradição marque 14 eventos ocorridos durante este exaustivo trajeto percorrido por Cristo, é praticamente impossível traçar com precisão o caminho exato devido às várias vezes em que as ruas de Jerusalém foram destruídas pelo exército romano após a crucificação de Cristo. A organização religiosa responsável pela custódia da Via Dolorosa afirma que o caminho da cruz é essencialmente um exercício de devoção e o que realmente importa é seguir a Jesus no caminho da cruz de sua paixão, com humildade e companheirismo. O Sinédrio havia condenado Jesus à morte. Entretanto, sob o domínio romano, os judeus não tinham permissão para executar ninguém. Então, cedo, na sexta-feira pela manhã, ao raiar do dia, os líderes judeus levaram Jesus de Caifás até o palácio do governador romano Pôncio Pilatos. Eles queriam que Pilatos desse a Jesus a pena de morte. Porém, Pilatos interrogou a Jesus e percebeu que ele não havia feito coisa alguma que merecesse a morte.
E como Jesus era da Galileia, Pilatos o despachou para Herodes, tetrarca da Galileia, que coincidentemente se encontrava em Jerusalém naqueles dias. Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram de Jesus. Depois, eles o vestiram em um manto elegante e o enviaram de volta a Pilatos. João 19, de 1 a 5, nos informa que Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça deles. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." A Via Dolorosa começa na Capela dos Flagelos, o local tradicional onde Jesus foi açoitado. Depois de ser açoitado, Pilatos o apresentou perante a multidão. A fisionomia de Jesus tinha um aspecto horrível. Sangue saía do seu corpo das centenas de cortes profundos em sua carne. O chicote padrão daquela época tinha 9 cordas, cada uma delas com um pedaço de metal afiado nas pontas. Quando pessoas eram açoitadas, os romanos davam 39 chicotadas, e o castigo era tão severo que algumas pessoas morriam durante esse processo desumano. Então, quando Pilatos trouxe Jesus para fora, usando a coroa de espinhos em um manto vermelho para ser ridicularizado, o seu corpo estava todo manchado de sangue. "Eis o homem", disse Pilatos. Vendo-o, pois os principais dos sacerdotes e os servos clamaram dizendo: "Crucifica-o, crucifica-o!" Disse-lhes Pilatos: "Tomai-o, vós, e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele." Responderam-lhes os judeus: "Temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, pois se fez filho de Deus." O Evangelho de Mateus acrescenta mais detalhes. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: "Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele." Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: "Qual desses dois quereis vós que eu solte?" E eles disseram: "Barrabás." Disse-lhes Pilatos: "Que farei então de Jesus chamado Cristo?" Quando Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, os soldados ajoelharam em frente a Jesus e zombavam dele. Eles cuspiam nele e, pegando seu cajado da sua mão, eles o golpeavam na cabeça vez após vez. Depois de terem zombado dele, eles tiraram o manto que ele vestia e colocaram suas próprias roupas de volta nele. Então, eles o levaram embora para ser crucificado no Gólgota, que significa local da caveira. A cruz então foi colocada sobre os ombros machucados e ensanguentados de Jesus. Mas era pesada demais para ele. Nessas condições de sofrimento, desde a ceia da Páscoa com os seus discípulos, ele não havia nem comido nem bebido. Ele havia passado por momentos de agonia no jardim do Getsêmani. Ele havia resistido à angústia da traição e havia visto seus discípulos abandoná-lo e fugir. Ele havia sido interrogado pelo Sinédrio e depois por Pilatos. Havia sido levado a Herodes e depois de volta para Pilatos. Ele havia sido açoitado e escarnecido. E quando finalmente a cruz havia sido colocada sobre ele, a natureza humana não pôde mais suportar. Ele caiu ao chão, desmaiando. Lucas nos diz que, e quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Esta oração de Cristo abraçou o mundo todo. Envolveu e foi direcionada a cada pecador do começo deste mundo até o fim de todos os tempos. Sobre nós repousa a culpa da crucifixão do Filho de Deus.
mas também a todos nós o perdão da graça é oferecido livremente. Não muito longe daqui está a rocha conhecida como Calvário de Gordon. No século XIX, Charles Gordon, um general do exército britânico, se convenceu que este foi o local onde Jesus foi crucificado. O Monte da Caveira. Você consegue ver a caveira no monte? Note os olhos e o nariz. Muitos cristãos vieram a acreditar que este é o Gólgota. A crucifixão era uma morte lenta e bem dolorida. Suas vítimas morriam de asfixia. Elas não conseguiam respirar o suficiente. Quando seus braços são pregados acima do seu corpo e para trás, é muito difícil respirar. Os criminosos forçavam os pés e as pernas para conseguir respirar, mas isso causava uma dor insuportável, porque os seus pés estavam pregados na cruz. No fim do processo, eles estavam exaustos, cansados demais para erguerem seu próprio corpo e respirar. Assim, acabavam morrendo sufocados. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se! Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Pessoas que passavam por ali declaravam: Salvou a outros, mas não pode salvar a si mesmo. E isto era de fato verdade. Ele não poderia salvar a si mesmo e a nós também. Jesus poderia ter descido da cruz, mas louvado seja Deus porque ele não desceu. Ele escolheu ficar naquela cruz para salvar a você e a mim. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, um outro, repreendia-o dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Jesus deu a certeza da salvação àquele criminoso arrependido. E amigo, à medida que nós continuamos nesse relacionamento com Jesus, nós teremos esta mesma segurança. Mateus nos conta a respeito da escuridão nas horas finais da vida de Cristo na cruz. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou em alta voz dizendo: Elai, Elai, sama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, nossos pecados o separavam do Pai. Naquela sexta-feira à tarde, Jesus sentiu completamente abandonado por seu Pai. Nunca entenderemos a agonia que ele passou. Satanás estava tentando levar ele a acreditar que o Pai não o queria mais. Jesus sentiu que a sua separação do Pai seria eterna. Mas o que é maravilhoso é que Jesus estava disposto a abrir mão, a desistir da eternidade, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em vitória: Está consumado. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. E então ele inclinou a sua cabeça e morreu. O Calvário é também um lugar de aprendizado. Se você for ao Calvário, vai aprender a grandeza do amor de Deus e a grandeza do pecado do homem. Existem pelo menos 3 lições que devemos aprender da cruz de Cristo. Primeira, precisamos perceber o motivo da cruz. A cruz foi necessária por conta dos nossos pecados. Como muro, nossos pecados nos separam de Deus. E como o salário do pecado é a morte, somos responsáveis pela cruz. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Entretanto, o principal motivo para o Calvário é o amor de Deus. Deus poderia ter nos abandonado em nossos pecados. Seu maravilhoso amor e graça nos trouxeram a solução. Deus ofereceu seu único Filho Jesus como a ovelha para o sacrifício, para pagar o preço para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A segunda lição que podemos notar é a realidade da cruz. Vemos tantas coisas de faz de conta em nosso mundo de hoje que perdemos nosso senso de realidade. Mas eu quero que você saiba uma coisa importante. A cruz de Cristo foi real. Não houve nenhum dublê, nenhum sangue de mentirinha, nenhum prego de borracha, nenhuma cruz de papel. Foi tudo verdade, real. Quando eles o espancaram no rosto, foi verdade. Quando eles cuspiram no seu rosto, foi real. Quando eles o açoitaram, foi real. Quando eles pregaram os cravos em seus pés e mãos, foi real também. A vergonha da cruz foi real e a separação da cruz foi real também. Jesus clamou em grande voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A terceira e última lição que notamos é o resultado da cruz. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus comprou o nosso perdão, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Por causa da cruz, temos nova vida em Jesus. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Jesus disse uma vez: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. A velha história daquela rude cruz é a história mais poderosa já contada. Pois ao dar a sua vida por você, Jesus confirmou que o seu amor por você é maior do que a morte. Ele derramou o seu sangue por você, meu amigo. Se você fosse o único a precisar do sacrifício dele, Jesus teria morrido por você, somente por você. No livro Desejado de Todas as Nações, uma das minhas autoras favoritas resumiu a cruz nessas palavras: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merecia. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais Ele não tinha parte alguma. Ele sofreu a morte que era nossa, para que nós pudéssemos receber a vida que era dele. Quando os judeus estavam clamando para que Pilatos soltasse Barrabás, o governador fez uma pergunta muito poderosa a eles. Pilatos disse: que devo fazer então com Jesus? A realidade é que essa pergunta é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder. Que devo fazer então com Jesus? Como você vai responder essa pergunta hoje? Algumas pessoas escolhem rejeitar Jesus, mas a minha esperança e o meu desejo sincero é que você escolha receber Jesus. O que você vai fazer então com Jesus? Rejeitá-lo ou recebê-lo? Hoje eu te convido a recebê-lo como seu líder e também como aquela pessoa que te perdoa. When I think about Calvary, I feel relief. Thankfulness, I'm very grateful for the fact that Jesus is a friend of sinners. I can't fully understand his love and commitment, nor can I fully comprehend his suffering. But I appreciate that my life, with all of its shortcomings, is covered by the blood of Calvary's cross. Having accepted Jesus as my Savior, I am free to choose life everlasting in him. The substitutional life and death of Jesus has released me from my fear of impending judgment, my fear of death. God is so good, and Jesus is able to take our burdens. His love and his mercy is available to everyone. He is our complete Savior. Take my burdens, Lord, you know that I want to start anew. Lord, take me by the hand, help me to stand for you. Take my burdens, take them all. Lord, I'm trusting you to keep me by your side, of nothing to hide from you. I surrender all. Lord, I hear you gently call, and so I ask you, Lord, to come unto me now. May your Spirit fill me, Lord. May we be
be of one accord. Fill up my life completely, Lord, with your love. It's amazing, but Lord, you know how that I've been wrong, and yet you called me out and gave me life anew. And I'm so thankful. I know that I want to be found true. You know I need you, Lord, to guide me right on through. I surrender all, Lord, I hear you gently call. And so I ask you, Lord, to come unto me now. May your Spirit fill me, Lord. May we be of one accord. Fill up my life completely, Lord, with your love. And so, Father, be a gentle, trusting God to me. Guide me tenderly, give me the grace to see. Help me, Father, to do the things that you'd have me to. Take me by the hand, help me to trust in you. I surrender all, Lord, I hear you gently call. And so I ask you, Lord, to come unto me now. May your Spirit fill me, Lord. May we be of one accord. Fill up my life completely, Lord, with your love. May your Spirit fill me, Lord. May we be of one accord. Fill up my life completely, Lord, with your love. Obrigado, Pastor Ron Nelson, pela belíssima canção. Agora vamos orar. Querido Pai, obrigado pela cruz de Cristo. Através do sacrifício de seu Filho, nós somos salvos. Aceitamos este sacrifício. E é no nome de Cristo que o fazemos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem,
pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Espero vê-lo, espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é o Salvador.